Graça e paz, amados. Aqui é a pastora Juliana, do Audiobook Campo da Batalha da Mente, da Joyce Meyer, capítulo 16. Meu futuro é determinado pelo meu passado e pelo meu presente. Mentalidade de deserto número 1. Não haverá profecia se o povo se corrompe. Provérbios 29:18. Os israelitas não tinham uma visão positiva para a vida deles, nenhum sonho. Eles sabiam de onde tinham vindo, mas não sabiam para onde estavam indo. Tudo era baseado no que eles haviam visto e poderiam ver. Eles não sabiam ver aos olhos da fé, ungido para trazer libertação. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar os pobres, ou enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista dos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. Lucas 4, de 18 ao 19. Vindo de um passado de abusos, cresci em um lar disfuncional. Minha infância foi cheia de medo e tormento. Os especialistas dizem que a personalidade de uma criança é formada nos 5 primeiros anos da sua vida. Minha personalidade era uma desordem. Vivia em simulação atrás de paredes de proteção que eu tinha construído para impedir que as pessoas me ferissem. Eu estava trancado do lado de fora, mas estava também trancado dentro. Eu era uma pessoa controladora, tão cheia de medo que a única maneira que poderia enfrentar a vida era sentir-me que estava no controle, então ninguém poderia me ferir. Como jovem adulta, tentei viver para Cristo e seguir o estímulo da vida cristã. Eu sabia de onde tinha vindo, mas não sabia para onde estava indo. Sentia-me que meu futuro sempre era incerto, frustrado pelo meu passado. Pensava, como poderei alguém que tem esse tipo de passado, eu tenho que mudar alguma coisa no dia seguinte? É possível? Entretanto, Jesus disse que ele veio para curar todos aqueles que estavam doentes, com o coração despedaçado, machucado e ferido, aquele que estavam esmagados pela ca- calamidade. Jesus veio para abrir as portas das prisões e libertar os cativos. Não fiz nenhum processo até que comecei a acreditar que poderia me libertar. Tinha que ter uma visão positiva para a minha vida, tinha que acreditar que o meu futuro não estava determinado pelo meu passado ou pelo meu presente. Você pode ter tido um passado miserável, você pode até mesmo estar em circunstâncias negativas e depressivas, você pode estar enfrentando situações tão más que parece que você não tem a razão real para ter esperança. Mas eu lhe digo ousadamente: seu futuro não é determinado pelo seu passado ou pelo seu presente. Adquira a nova mentalidade, creia com Deus, todas as coisas é possível. Lucas 18:27. Com o homem, algumas coisas podem ser impossíveis, mas nós que servimos a Deus, que criou tudo ao ver nada, Hebreus 11:3, deu-lhe o seu nada e veja então o que o Senhor fará. Tudo que ele precisará é a nossa fé nele e ele fará o resto. Meu futuro é determinado pelo meu passado e pelo meu presente. Olhos para ver e ouvir. Isaías 11, do 1 ao 3. Não podemos julgar as coisas corretamente pela visão dos nossos olhos naturais. Devemos ter os olhos de Deus, ouvidos para ouvir as coisas espirituais. Precisamos ouvir o que o Espírito diz, não o que o mundo diz. Permita-lhe e fale para o seu futuro, não qualquer outra pessoa. Os israelitas olhavam e falavam continuamente sobre o que eram as coisas. Deus os tirou do Egito pelas mãos de Moisés, falando-lhe sobre a terra prometida. Ele queria que eles mantivessem os olhos fixos no lugar onde estavam indo,
e fora do lugar que haviam estado. Vamos examinar algumas passagens que relatam claramente as atitudes erradas dele. Qual o problema? Números 14, 2 e 3. Todos os filhos de Israel murmuravam contra Moisés e contra Arão, se queixavam de toda a situação. Toda a congregação lhes disse: tomara que tivesse morrido no Egito, mesmo nesse deserto. E por que me traz, Senhor, a essa terra para cairmos à espada, nós e nossas mulheres? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Encorajo-mo a estudar essa passagem cuidadosamente. Observe como esse povo era negativo, queixoso, pronto a desistir com facilidade, preferindo voltar à escravidão e continuar atrás do deserto da terra prometida. Na verdade, eles não tinham um problema, eles eram um problema. Maus pensamentos produzem más atitudes. Números 20, do 2 a 4. Não havia água para o povo, então ajuntaram-se contra Moisés e Arão, e o povo contendeu contra Moisés e disseram: antes tivéssemos parecido quando experimentaram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxe a congregação do Senhor a este deserto para morrer aqui, nós e nossos animais. É fácil ver porque suas palavras, as palavras que os israelitas estavam confiando em Deus de maneira nenhuma. Eles tinham uma atitude negativa de fracasso. Eles decidiram que iriam fracassar antes mesmo que tivesse realmente começado, simplesmente porque cada circunstância não era perfeita. Eles exibiam uma atitude que veio de uma mentalidade errada. Mas atitudes são frutos de maus pensamentos, falta de atitude e gratidão. Números 21, do 4 ao 5. Então partiram ao Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, e rodearam a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir no Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil, depressível, insubstancial. Juntamente com outras palavras, mas já tínhamos visto versículos anteriores nessas passagens. Nós vemos evidências dos israelitas de uma tremenda falta de gratidão. Os filhos de Israel simplesmente não podiam deixar de pensar sobre o lugar de onde tinham vindo, onde haviam ficado por tempo suficiente longo para chegar onde eles estavam indo. Teriam ajudado se eles levassem em consideração seu patriarca Abraão. Ele passou por algumas experiências desapontadoras em sua vida, mas não permitiu que elas afastassem de um futuro negativamente. Gênesis 13, do 7 a 1. Aleluia. Abraão conhecia os perigos de viver em luta, portanto ele disse a Ló que precisavam se separar para andar em amor e assegurar que não havia luta entre eles no futuro. Abraão permitiu que seu sobrinho escolhesse o vale que queria primeiro. Ló escolheu o melhor, o vale de Jordão, e eles separaram. Devemos nos lembrar de que Ló não tinha até que Abraão o abençoasse. Pense na atitude de Abraão, poderia ter tido e escolheu não ter. Ele então sabia que agisse adequadamente, Deus tomaria conta dele. Levante seus olhos e vejam. Gênesis 13, 14 e 15. Disse-lhe o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue-te os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vocês vê, eu lhe darei a ti e a tua descendência para sempre. Essa passagem revela claramente que Deus queria que Abraão olhasse para cima, no lugar que ele estava, para o lugar em que Deus ia levá-lo, mesmo que
que encontrasse em circunstâncias menos desejáveis depois de uma separação do seu sobrinho. Abraão teve uma atitude correta sobre a sua situação, como resultado, o diabo não poderia impedir as bênçãos de Deus para ele. Deus lhe deu ainda mais possessões do que ele tinha antes da separação e o abençoou poderosamente de todas as maneiras, encorajou-lhe positivamente as possibilidades do futuro, a começar a clamar a existência por coisas novas, como está em Romanos 4:17. Pense e fale sobre o futuro de forma positiva, de acordo com o que Deus tem colocado no seu coração, e não de acordo com o que viu no seu passado, até mesmo está vendo no presente. Aleluia! Que a gente possa levantar os nossos olhos e ver tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e o seu ministério em nome de Jesus.